dizia João Batista às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. E foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. E também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. E assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. O título desta mensagem está impresso no nosso boletim. Pode parecer um título um pouco estranho, porque ele chama-se, o sermão chama-se João Batista diz-te: és uma ruína. João Batista diz-te: és uma ruína. E antes de irmos a João Batista, eu gostava primeiro de vos falar de um arquiteto. Um arquiteto, ele ainda é vivo, um arquiteto português. Chama-se Carlos Antero Lopes Ferreira. Nasceu em 1932. Este arquiteto, Antero Lopes Ferreira, é responsável pelo velho Cinema Europa. Talvez alguns daqui tenham uma ideia do Cinema Europa. O Cinema Europa está a ser transformado num projeto de habitação e não só. Um projeto muito sofisticado, eu fui à internet ver, mas mantém o painel original. Portanto, o velho Cinema Europa é aqui no bairro próximo ao nosso, de Campo de Ourique. Em 1962, Carlos Antero Lopes Ferreira projetou também o Cinema Lido. Aqueles que cresceram na linha de Sintra conhecem-no bem. Eu cresci lá, conheço bem. E quando o Cinema Lido foi inaugurado em 1966, era dos maiores cinemas da Europa. Tinha 1.137 lugares sentados. Era dos maiores cinemas, não só da Península Ibérica, da Europa. Agora podem imaginar aqueles que cresceram nos subúrbios. Eu sei que estamos numa igreja da capital e ser dos subúrbios é uma coisa... pode ser estranha para quem viveu a vida inteira em Lisboa, mas para aqueles que cresceram nos subúrbios, imaginem um cinema destes, o impacto que tinha na Amadora, aqui na década de 60 e nas décadas a seguir. Era um cinema, de facto, tão grande que chamava muitas pessoas de fora para irem até lá. Na minha vida, em particular, teve muito impacto. Alguns dos primeiros filmes que eu vi foram no Cinema Lido. Nós temos uma tradição no Natal lá em casa, que é... Há um filme que temos sempre de ver. Isto não é teológico, os irmãos não precisam de seguir o meu conselho nisto, mas há um filme que nós vemos sempre. Aliás, costuma ser um filme que nós vemos mesmo quando não queremos, está sempre a dar na televisão, não é? Mas esse filme é o Sozinho em Casa, não é? É um filme que faz parte do nosso Natal, é quase tão importante como o Advento. E então, eu lembro-me, porque eu vi o Sozinho em Casa, vi o Miguel, vi o Tiago Ramos, vi o Ricardo Oliveira, todos na mesma sessão no Cinema Lido. Eles provavelmente não se lembram, porque eles têm uma memória fraca, mas foi uma sessão de cinema muito engraçada, até porque o Ricardo ficou mal sentado na fila de trás e aquilo deu um certo sururu no início do filme, mas isso não interessa para hoje. Eu não sei se o Ricardo se lembra, não sei onde é que o Ricardo está. Ricardo, lembras-te disso? Okay. Portanto, estamos a falar de 1990, 91, 89, 90, 91.
Onde é que eu quero chegar com esta ilustração do cinema? Aqui há uns anos, em 2009, o Cinema Lido teve um grande incêndio. Se forem ao YouTube, metem lá Cinema Lido Amadora e veem. E basicamente ele ainda lá está, mas parece que ficou só com a fachada, porque por dentro, segundo dizem, sobretudo na parte que costumava ser o cinema e depois passou a ser uma danceteria, era assim que se chamava nos anos 80, danceteria, aquilo ficou tudo queimado por dentro. Então, quando eu passo pelo Cinema Lido, sempre que vou à casa dos meus pais, o Cinema Lido é, para mim, o exemplo mais eficaz de uma ruína. E a palavra ruína para nós hoje é importante, porque é aquele sítio onde eu passo e sinto sempre uma grande tristeza, porque como fui muito feliz lá dentro, agora que ninguém pode entrar lá dentro, eu sinto-me muito infeliz. E o Cinema Lido, para mim, é um exemplo eficaz de uma ruína. Ora, porquê é que nós estamos a falar de ruínas no terceiro domingo do Advento? Porque eu acredito que para entendermos aquilo que João Batista está a dizer aqui neste texto que nós acabámos de ler, é útil que cada um de nós pense numa ruína. E este é um exercício que eu gostava de vos encorajar nesta manhã. Que cada um de nós, nesta manhã, pense numa ruína. Um sítio arruinado que, por alguma razão, para nós tem uma importância especial. Um sítio que já foi importante para nós, no qual nós já fomos felizes e que agora, por estar ou abandonado ou maltratado, é um sítio que, quando nós vemos, nós sentimos a tristeza porque já não podemos ser felizes naquele sítio como fomos antes. Então, um exercício é que cada um pense na sua ruína. Não temos oportunidade para eu estar a perguntar em que ruína é que estão a pensar, mas é importante que cada um pense numa ruína esta manhã, para compreendermos aquilo que João Batista nos está a querer dizer. Como nós podemos ver no versículo 7 que acabámos de ler, uma parte das pessoas que faziam parte das multidões que vinham falar, que vinham ouvir João Batista, uma parte dessas pessoas eram judias. Portanto, João Batista também é judeu. Uma parte eram compatriotas de João Batista. E reparem, precisamente para as pessoas que são do povo de João Batista, ele usa palavras muito duras. Não é preciso ser muito entendido na Bíblia para entender que se há um homem que está a chamar alguém raça de víboras, isso não é um elogio. E eu creio que 2000 anos depois, se alguém chamar cobra ou serpente a alguém, geralmente não é um elogio. E João Batista estava a chamar cobra, estava a chamar serpente a dois tipos de pessoas em particular. Os saduceus e os fariseus, que eram pessoas muito religiosas. Mas o meu objetivo esta manhã não é tanto concentrar-me nos saduceus e nos fariseus, mas concentrar no facto de que se João Batista está a chamar serpentes a pessoas que são judias como ele, isto é uma coisa séria. E nós temos de perceber que coisa séria é esta. João Batista está a usar palavras muito duras. E há duas coisas que eu queria que nós pudéssemos compreender nesta manhã acerca deste texto. Eu gostaria que nós tirássemos duas implicações daquilo que João Batista está a dizer no discurso que nós acabámos de ouvir. A primeira implicação é uma implicação negativa e a segunda implicação é uma implicação positiva. A primeira implicação, a primeira lição que eu queria que nós pudéssemos tirar do discurso de João Batista nesta manhã tem a ver com esta coisa negativa. Há uma coisa negativa que ele está a dizer. Que coisa é esta? O que é que João Batista está a fazer quando chama serpentes às pessoas, quando fala no machado, quando diz que até das pedras Deus pode tirar filhos a Abraão? Se João Batista está a pregar que os judeus têm de arrepender e têm de se batizar como sinal desse arrependimento, isto quer dizer que João Batista está a tratar os judeus, vejam bem, como se eles não fossem judeus. Porquê? Se os judeus também precisam de se arrepender e se os judeus também precisam de se batizar, então isto quer dizer uma coisa, que o facto de eles serem judeus, o facto de eles pertencerem ao povo escolhido, para Deus não chega. Se João Batista está a dizer aos seus próprios compatriotas de que o facto de eles serem judeus, não significa que eles não precisam de se arrepender, então quer dizer, reparem bem, quer dizer que para Deus ser judeu não chega. Não chega a ser judeu. E por isso o argumento que ele usa no verso 8 é um argumento pesado.
Ele diz assim, ai vocês, estou a parafrasear, ai vocês estão todos cheios de vocês próprios porque vocês são judeus. Ai vocês olham para o vosso lado e acham que aqueles que não são judeus são piores do que vocês. Então fiquem a saber uma coisa, até destas pedras, lembrem-se que as pessoas vão ter com ele está no rio, está junto ao rio, portanto geralmente há pedras junto aos rios. Ele diz, até destes calhaus Deus pode suscitar filhos. Portanto, percebam o impacto disto. Parece que João Batista está a pegar na coisa mais preciosa dos judeus e a equipará-la aos calhaus. Parece que João Batista está a pegar na coisa mais importante para os judeus, que era eles acreditarem que tinham uma relação especial com Deus, e parece que João Batista está a pegar na relação especial que os judeus têm com Deus, a amarfanhá-la e deitá-la para o lixo. Ai, vocês julgam que são especiais por serem judeus? Pois eu vos digo que até dos calhaus Deus pode dar filhos a Abraão, e Abraão como pai da fé. Havia um provérbio do Talmud que dizia que a alma de um judeu valia mais do que muitos países. Isto é para nós termos a ideia da autoestima boa que os judeus tinham acerca de si. A alma de um judeu valia mais do que vários países. Agora reparem o que é que João Batista está a fazer. Ele está a roubar a certeza precoce que os judeus têm de ser mais perfeitos que os outros. Se o judeu acha que é mais perfeito que os outros por ser judeu, João Batista está a estragar essa festa. De alguma maneira, João Batista está a antecipar aquilo que o apóstolo Paulo, mais tarde, vai escrever na carta aos Romanos, quando ele escreve à Igreja dos Cristãos em Roma. Há duas coisas que eu quero lembrar que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. É engraçado que algumas destas coisas que eu estou a dizer falei na semana passada na classe de preparação para o batismo. Há uma das coisas que a carta aos Romanos diz que João Batista estava a antecipar. Uma delas é que todos, meninos, vocês estão distraídos, todos pecaram e destituídos estão da glória a Deus. Podem ficar ligados, não é? Podem ficar ligados que eu vou-vos fazer mais perguntas. Pais, ajudem os pequenos a estarem atentos, que eles não estão aqui para ter um time-out, é para ouvir. Eles estão aqui para levar a mesma seca do que vocês, basicamente. Então, se Paulo diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus, e todos estão destituídos da glória de Deus, ele também diz em Romanos 3:10 uma coisa impressionante, que é, não há uma única pessoa que seja justa. O que João Batista estava a dizer é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde na carta aos Romanos. E é suposto que esta mensagem de João Batista faça alguma coisa, não só com as pessoas que o estavam a ouvir na altura, mas também connosco, que o estamos a ouvir hoje. Qualquer orgulho moral que nós tenhamos, e eu creio que não estou a falar para judeus esta manhã, mas qualquer orgulho que nós tenhamos, qualquer orgulho moral, tem de morrer para que o verdadeiro arrependimento exista. Levando esta lógica avante, isto significa que todas as pessoas podem ser descritas como uma ruína de uma casa que deveria acolher Deus. E esta é a razão pela qual a palavra ruína é tão importante no sermão desta manhã. Todos nós, independentemente de sermos judeus ou gentios, portugueses, brasileiros, americanos, seja o que for, educados na igreja, não educados na igreja, de esquerda, de direita, brancos, negros, seja o que for, todas as pessoas, é isto que João Batista está a querer dizer, todas as pessoas têm de compreender que foram feitas para ser uma casa para se encontrar com Deus, mas que na prática somos uma casa em ruína. Nesse sentido, todos somos pessoas arruinadas. É isto que João Batista estava a fazer quando ele pregava o arrependimento aos judeus. É isto que o apóstolo Paulo estava a fazer quando ele pregava o Evangelho aos romanos. É isto que os cristãos têm de continuar a fazer quando pregam o Evangelho 2000 anos depois. Nós deveríamos ser casas que recebem Deus e somos, no final de contas, ruínas dessas casas. A mensagem da Bíblia, deixem-me dizer, queridos amigos, queridos irmãos, nesse sentido é muito radical. Não há um único ser humano que tenha existido,
Não há um único ser humano que exista agora e não há um único ser humano que vai existir depois que não esteja nesta condição de ser uma casa que deveria encontrar-se com Deus, uma casa que deveria receber Deus, mas no fundo é uma ruína dessa casa. Quando eu olho para o cinema lido, uma das coisas que é importante eu pensar, e que quando cada um de nós olha para uma ruína que se lembrou, uma das coisas importantes para nós esta manhã pensarmos, ouvindo as palavras de João Batista, é que no fundo eu sou a mesma coisa. Eu sou a mesma coisa que o cinema lido de cada vez que me afasto do Criador. Eu sou uma ruína. De cada vez que eu fujo de um Deus que justamente me quer confrontar com as consequências dos meus erros, eu sou apenas uma ruína. É isto que o pecado também é. E é por causa da existência do pecado, dos nossos erros, das coisas que nós fazemos, que me prejudicam a mim, que prejudicam aos outros e que ofendem a Deus, é por causa disto que nós somos casas que, se estiverem a arder, precisam de quê? Precisam de bombeiros. E deixem-me dizer, queridos irmãos, só precisam de bombeiros casas que estão a arder. Eu não sei se os irmãos repararam nisso quando nós lemos a passagem. Há aqui uma ironia. É que, na prática, o arrependimento, ao contrário do que muitas vezes nós julgamos, o arrependimento não é um sinal de fraqueza. A verdadeira fraqueza, no texto que nós acabamos de ler, está logo aí no primeiro verso. Aí no versículo 7. Na minha tradução diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Cobarde não é a pessoa que admite os seus erros. Cobarde é a pessoa que se especializa a fugir das consequências dos seus erros. E é isso que João Batista está a dizer. Quem é que vos ensinou, seus cobardes, a fugir da ira de Deus? Agora imaginem esta mensagem. Imaginem que eu estava a pregar assim para os irmãos, a chamar-vos cobardes. É isto que João Batista está a fazer. Quem é que vos ensinou a serem medricas ao ponto de que de cada vez que Deus vos quer chamar à responsabilidade dos vossos atos, vocês fogem? É isto que João Batista está a dizer. Quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ironia é esta: o arrependimento não é um sinal de fraqueza. Fugir de nos arrependermos é que é um sinal de fraqueza. E deixem-me dizer, queridos irmãos, queridos amigos, todos nós, sem precisarmos ser ensinados pelos nossos pais, nós nos especializamos naturalmente a querer fugir das consequências dos nossos atos. E isto é muito parecido com o que João Batista estava a dizer. Para aqueles que têm filhos pequenos, nós sabemos bem disso. Nós nunca precisamos de gastar 2 minutos com os nossos filhos para que eles soubessem dar desculpas de quando fazem alguma asneira. E é por isso que nós acreditamos na doutrina do pecado original. Porque nós não precisamos de ensinar os nossos filhos a que eles saibam querer escapar-se quando fazem alguma coisa errada. Isso é uma coisa que existe em todos os seres humanos. Já viram o trabalhão que nós temos para ensinar os nossos filhos para que eles assumam quando eles fazem alguma coisa errada? Aí sim precisamos de muito trabalho. É por isso que nós damos muito trabalho às nossas crianças na nossa igreja. Porque não vamos gastar tempo a dar-lhes aquilo que eles já sabem fazer sem a nossa ajuda, que é fugir das responsabilidades das suas ações. Mas fazer o contrário é a mensagem mais difícil e que nós precisamos de fazer com as nossas crianças também. Agora deixem-me dizer, para aliviar as crianças, não é só com as crianças, é com os adultos. Porque a maturidade não significa que nós queiramos assumir as responsabilidades pelos nossos erros. E a verdadeira covardia é fugir das consequências dos nossos atos. E João Batista estava a dizer: coragem é arrepender-se. Cobardia é não se querer arrepender. A pessoa que se arrepende demonstra uma seriedade com a sua real condição espiritual que a pessoa que não se arrepende não demonstra. Reparem, reconhecermos que precisamos de um Salvador é demonstrar com humildade e é demonstrar com coragem que nem sequer nós conseguimos perceber com clareza o alcance que os nossos erros podem ter na vida dos outros e na nossa vida. Deixem-me voltar a repetir esta frase, ela é um bocado longa. Reconhecermos que precisamos de um Salvador
é demonstrar com humildade e coragem que eu nem sequer sou a melhor pessoa para avaliar a dimensão dos estragos que provoco. É por isso que nós precisamos de um Salvador. A tendência é nós sermos defensivos. Fazemos alguma coisa mal. Repara, isto para crentes e para descrentes. A tendência natural é nós, quando reconhecemos que alguma coisa mal fizemos, a nossa tendência é rapidamente começarmos a circunscrevê-la. Ok, eu fiz, mas foi até aqui e foi até aqui. Portanto, o mal que eu fiz está mais ou menos aqui. Quando nós ofendemos alguém, não somos nós que dizemos o limite do mal que fizemos. Porque a pessoa ofendida é que nos pode dizer do mal que fizemos, não somos nós. Portanto, reparem, a pessoa que se arrepende é a pessoa que na prática diz: eu preciso de ajuda de alguém, porque nem eu sou a melhor pessoa para falar acerca do mal que faço. Quando nós nos julgamos as melhores pessoas para falarmos acerca do mal que fazemos, não nos vamos querer arrepender. Quando eu me julgo o mais entendido acerca do mal que faço, essa atitude não me vai levar a querer arrepender-me. Essa atitude vai levar a eu querer desculpar-me. E permitam dizer isto, é uma fraqueza que eu também sinto. Essa é a nossa tendência normal. Nós somos tão destreinados com o hábito da confissão dos pecados, que sempre que nós falamos do mal que fizemos, a nossa tendência, mesmo enquanto cristãos, é começar a dizer os limites. Eu fiz mal, mas ficou só aqui. Sabemos lá nós os limites do mal que fizemos. A coisa que nós temos a dizer é: eu arrependo do mal que fiz, porque eu nem sequer sei os limites do mal que eu fiz. E é quando estamos nesta atitude em que nós dizemos: eu preciso de alguém a tratar do mal que eu faço, porque nem eu sequer sei os limites do mal que eu fiz. Eu preciso de me arrepender. Oh, queridos irmãos, para terminar esta parte, mas é isto que faz com que a pessoa, o cristão, ganhe uma humildade tal em que nós pensamos assim: às vezes nós estamos 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, a perceber consequências do mal que fizemos, que não nos tínhamos apercebido antes. E de certeza que isso já aconteceu connosco na nossa vida, mesmo com os mais novos. Nunca vos aconteceu estar com alguém que anos depois vem ter convosco e num momento de grande sinceridade diz: olha, aquilo que tu me fizeste há uns anos deixou-me marcas muito, muito profundas. E nós, nesse momento, quase que temos vergonha de existirmos, porque nunca pensámos que uma coisa que fizemos sem má intenção marcasse tão negativamente outra pessoa. Nunca vos aconteceu? Sou o único monstro nesta igreja. A mim já me aconteceu. Quando uma pessoa não tem por usurpação dizer: eu sou um técnico acerca dos efeitos das coisas más que eu faço, essa pessoa está mais predisposta a arrepender-se dos pecados. Era isto que João Batista estava a dizer. Quero terminar, quero ir ao segundo aspecto positivo. Porque há aqui um aspecto positivo. Podem dizer: que sermão, mesmo negativo, é tudo negativo, eu nem sequer posso dizer os limites do mal que eu faço, não há nenhuma esperança para mim. Repare, querido amigo, querido irmão, repare a segunda implicação, que ela é uma segunda implicação completamente positiva. Por outro lado, esta segunda implicação que é positiva é esta. Quando João equaliza, sabem o que é um equalizador? Os mais novos não sabem tanto, eventualmente, mas antigamente havia quando nós tínhamos uns rádios ou uma boa aparelhagem, geralmente ela tinha um equalizador, que são as bandas, são o tipo de sons dos graves aos agudos, e a pessoa mexe, e conforme mexe os botões, o som muda. Ora, o equalizador serve para equalizar. Claro que uma boa equalização não é necessariamente uma equalização flat. Mas o que João Batista estava a fazer ele estava a equalizar, porque ele estava a meter os judeus ao mesmo grau moral dos gentios. Quando João Batista equaliza judeus com gentios, há uma coisa extraordinariamente boa a acontecer por causa disso. Que coisa é essa? João Batista está a dizer: a pessoa que vai resolver os problemas dos gentios é a mesma pessoa que vai resolver o problema dos judeus. A pessoa que vai resolver os problemas das pessoas que se acham muito boas é a mesma pessoa que vai resolver os problemas das pessoas que se acham muito más. O que João Batista está a dizer é que o Salvador, de quem nós precisamos para que os nossos pecados sejam perdoados, ele vai ser não só um Salvador regional dos judeus, mas ele vai ser um Salvador universal de todas as pessoas. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã de 13 de dezembro de 2015. Porque o Senhor Jesus não é apenas o Salvador dos judeus.
E era isso que João Batista estava a começar a explicar para nós. Se não há diferença moral entre judeus e gentios, significa que o mesmo Salvador vai ser capaz de salvar quer um, quer outro. Quando o povo escolhido é comparado aos não escolhidos, Deus pode escolher qualquer um. Quando o povo escolhido, os judeus, se torna semelhante ao povo não escolhido, Deus pode escolher qualquer um, independentemente da raça, independentemente da condição social, independentemente seja do que for. Não há um pecador, por pior que seja, que não possa ser salvo por este Salvador. Reparem, isto está no nosso boletim, reparem na 3ª página. 2 implicações do discurso de João Batista. A primeira negativa. A segunda positiva. Quando o povo escolhido é comparado aos não escolhidos, Deus pode escolher qualquer um, independentemente da sua origem. Resultado. O que é que está aí? Resultado. Passamos a ter mais pessoas que não se salvam, porque agora não é por ser judeu que o judeu se salva. Okay? O primeiro passo parece desagradável. Há mais pessoas que não se salvam, porque agora não é o facto do judeu ser judeu que garante que ele salva, mas reparem o facto positivo. Passamos a ter um Salvador que salva muitos mais. E esta é boa notícia. Esta é excelente notícia. Esta é uma parte muito importante nesta manhã, ao levarmos a nossa mente até às ruínas que nos impressionam. Sabemos que o que Jesus pode fazer por nós é uma incrível reconstrução. Quer que voltem à ruína em que pensaram. Aquilo que Jesus pode fazer por nós é uma reconstrução. E esta reconstrução de que vos falo não é uma história da carochinha. Como se diz em inglês, não é wishful thinking. A reconstrução da ruína nas mãos do Salvador Jesus é um programa sério de nós voltarmos a reabilitar a casa queimada, ao ponto de ela poder ser uma casa outra vez, digna do encontro com Deus. Esta manhã pense na ruína. É como se para mim, deixem-me insistir aqui no exemplo que dei, é como se para mim de repente o cinema lido pudesse voltar a ser aquele cinema onde eu vi os filmes que marcaram a minha infância. É como se o cinema lido pudesse voltar a abrir a gelataria que tinha. A gelataria era uma coisa que existia nos anos 80, não sei se hoje em dia existe ainda. Mas é que a pessoa ia lá e imaginem, gelataria, incrível, o que é que se comia? Gelados, era impressionante. Imaginem, a loja de desporto, tudo. Agora, dependendo de cada uma ruína que cada um de nós pensou, o que Jesus quer fazer na nossa vida é que aquela ruína possa ser reconstruída ao ponto de aquilo que melhor havia não só poder voltar a haver, como muito mais além da nossa imaginação. No cristianismo, na nossa fé cristã, o arrependimento não é o homem a meter a sua própria casa em ordem. E eu quero só pisar isto e depois encerrar. No cristianismo, o arrependimento não somos nós a metermos a casa em ordem. No cristianismo, o arrependimento é Deus a colocar a nossa casa em ordem. E por isso mesmo, nós sabemos que o arrependimento não é uma coisa que nós fazemos para que Deus nos ajude. Reparem, o que é que João Batista não está a dizer? O que é que João Batista não está a dizer? Arrependam-se, que Deus vai vos ajudar. Aqui é que está o segredo. É que na prática a Bíblia diz que nós temos de nos arrepender. Mas sabem o que é que depois a Bíblia vai dizer e que baralha um bocado o nosso esquema? A Bíblia diz, com João Batista e outros, que nós temos de nos arrepender. Mas sabem depois qual é a ironia? Qual é o segredo? É que mais tarde a própria Bíblia vai nos dizer o quê? Que aquilo que nos mandou fazer, quem é que fez, afinal de contas? Foi Deus. A Bíblia tem muito sentido de humor. Manda-nos fazer coisas que depois explica que quem fez foi Deus. Se alguém tem dificuldade em perceber isto, bem-vindo ao clube. Eu também tenho. Mas este é um mistério que a Bíblia nos dá. Que nós somos chamados a arrepender-nos e depois sabemos que o arrependimento não somos nós que fizemos. Na prática, e para não ir muito fundo em questões teológicas hoje, na prática o que a Bíblia nos diz é que quando nós nos arrependemos, já é o Espírito Santo que nos deu o arrependimento. Porquê é que eu quero sublinhar esta parte? Porque quando nós achamos
que é a nossa atitude que vai permitir a reconstrução da nossa vida, queridos irmãos, acreditem, nós vamos ter sérias desilusões. Quando eu acho que vai ser a minha atitude que vai mudar a qualidade da minha vida, nós vamos ter várias desilusões connosco próprios. Mas o que a Bíblia nos diz é uma coisa diferente. Que quando nós nos arrependemos, nós podemos confiar em Deus, porque o poder para o arrependimento não depende de nós, mas já é o Espírito Santo a fazer alguma coisa na nossa vida. E por isso é que nós podemos confiar que aquilo que Deus começa, Ele vai terminar. Porque o poder que Ele nos deu para arrepender não é nosso, é do próprio Espírito Santo. Para terminar, entendamos na prática que este arrependimento, esta reconstrução espiritual da ruína que é a nossa vida sem Deus, pede exemplos práticos. Eu quero só, coloquem por favor os vossos olhos no verso 12 e no verso 13, que é aqui que eu quero terminar. Verso 12 e verso 13. Há várias pessoas que estão a chegar. João Batista, isso é ótimo, vamos a isso. Vamos mergulhar, vamos tomar banho, vamos ser batizados. Ótimo. E agora? E eu gostaria de terminar no e agora? E agora o que é que isto quer dizer? Em que é que a nossa vida muda na prática? E agora? E quero só que nos concentremos nos dois exemplos anteriores ao verso 12 e 13. Eu mandei que olhassem para o verso 12 e 13, mas eu quero o verso 10 e 11. Porque não vou falar do exemplo prático que ele dá aos soldados e aos publicanos, mas vou falar quando no verso 10 e 11 ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. A lógica onde eu quero concluir é esta. Se o arrependimento não te chega ao guarda-fatos ou ao frigorífico, tu não te arrependeste. Se o arrependimento não chega à maneira como tu te vestes e à maneira como tu comes, não te arrependeste. Porque o que João Batista explica aqui, a Bíblia vai continuar a explicar, é que há frutos do arrependimento. O que é que isso quer dizer? O arrependimento trinca-se. Se tu não podes trincar o arrependimento, ele não é arrependimento. Agora reparem, eu quero encorajar-me, quero que nós saiamos daqui encorajados. Mas isto é uma coisa séria, sobretudo para uma maioria, uma eventual maioria que está aqui esta manhã, que cresceu a ouvir esta mensagem. Se a tua fé não muda a maneira como tu te vestes, se a tua fé não muda a maneira como tu comes, então talvez não seja uma fé verdadeira. E o que é que João Batista estava a dizer? Tens o frigorífico cheio? É suposto que o estejas a dividir com aqueles que não têm. Tens o guarda-fatos cheio? É suposto que o estejas a rachar com aqueles que não têm. Agora, não é a minha tarefa eu estar-vos esta manhã a dizer tudo na prática, o que pode acontecer aqui. Mas eu gostava de vos dizer pelo menos uma coisa que o texto diz e colocar isso em modo de perguntas. Até porque eu esta manhã não trago uma dieta. Há muitas pessoas que vêm brincar comigo e dizer uma coisa séria. Apesar de virem a brincar, vêm dizer uma coisa séria. Que é, pastor, depois dos sermões contra a preguiça, quando é que vão ir os sermões contra a gula? Deus nos ajude, podemos chegar lá. E deixem-me dizer, do mesmo modo como nós ficámos surpreendidos a achar que a preguiça de facto é um pecado, nós podemos ficar surpreendidos quando nos voltarmos a lembrar que a gula também é um pecado. Agora, eu não trago uma dieta para vocês. Agora há dietas engraçadíssimas. Há uma que eu ouvi falar, que é do Paleolítico ou do Neandertal, não sei. Mas que é uma que envolve... Eu não quero ofender ninguém que esteja a fazer esta dieta, ok? Mas é uma onde se come mais ou menos como os homens das cavernas comiam. Não em termos de maneiras, em termos de comida. Ok? Já ouviram falar? É paleolítico? É? Não sei. Depois vão ao Google e verifiquem. Agora, eu não trago uma dieta para os irmãos, mas uma das coisas que eu vos trago é... Quando fazem as vossas compras do mês, se as fazem de mês, quando vão ao supermercado, que espaço é que os outros ocupam na maneira como vocês compram comida? Quando vão ao restaurante, tudo a favor de ir ao restaurante, volta e meia e ter boas refeições, não entendam mal. Mas que espaço é que os outros ocupam na vossa vida para que quando vão comer fora, eles possam fazer parte das delícias que vocês provam? E com isto, não me entendam mal. Eu não estou a dizer que nós não podemos ir ao restaurante com a nossa mulher, com amigos, e que temos de ir sempre buscar alguém à rua para comer. Mas o que eu vos estou a querer dizer é que se a fé não vem como ricochete bater à nossa porta de cada vez que eu tomo decisões para comer ou para vestir, é sinal que o arrependimento não é à altura daquilo que João Batista pregava.
Estas e outras perguntas devem servir para que o Espírito Santo continue o trabalho do arrependimento na nossa vida. Para uns pode meter medo nós pensarmos em arrependimento, mas não é medo que nós temos de ter, queridos irmãos. Para nós, que através do sacrifício de Jesus temos acesso ao perdão do Pai pela agência do Espírito, o arrependimento tem de continuar a ser aquilo que já temos falado. É uma festa. O arrependimento é a celebração de uma ruína que está a ser reconstruída. Nós continuamos a arrepender a nossa vida, porque é sinal que aquela ruína está a ser reconstruída. Leva tempo, mas ela está a ser reconstruída. Que o Senhor nos ajude.